mesmo. O Roberto vai iniciar com a ideia do propósito aqui, mas é aberto a gente conversar, trazer questões sobre o trabalho, né? Nós estávamos até conversando, né, Roberto? Nem tudo é mediunidade, então hoje é o momento da gente esclarecer muitas coisas, muitas dúvidas aqui, né, Valdo? Vou passar para o Marcos Pessoa, ele vai fazer a prece de abertura para nós e na sequência nós já encaminhamos para o Roberto. Possamos elevar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos a Deus e a Jesus. Primeiro em agradecimento, Senhor, por nos conceder todas as possibilidades de chegarmos até aqui, onde nossas consciências começam a reconhecer a grandeza da vida e a felicidade para a qual fomos criados. Agradecemos, Senhor, por todo o amparo que nos destes durante toda a nossa jornada e que continua a nos sustentar no equilíbrio necessário para as transições que ora enfrentamos. Te rogamos também, Senhor, por aqueles que ainda sofrem na retaguarda, aqueles cujos desajustes os levaram a condições severas, limitando-lhes a manifestação intelecto-moral. Aqueles que mais sofrem, Senhor. Te rogamos ainda que continue a permitir o aprendizado e o serviço na linha do bem, na forma que entendemos. Derrama, Senhor, as tuas bênçãos sobre todos nós. Que a tua paz encontre guarida em nossos corações. Pessoal, então a forma o Roberto vai direcionar, aberto a perguntas. Todos quiserem participar, nós estaremos levando o microfone a vocês. Ressaltando aqui a presença do nosso amigo William, do canal Espiritismo Aplicado. Ele está gravando aqui, depois vai ser disponibilizado no canal dele, também no YouTube da AME. Então vocês podem participar, interagir. Cachorro não precisa perguntar, viu, Solange? Se perguntar, eu sou o primeiro a ir embora, viu, Roberto? Ok? Então, fique à vontade para participar. E é isso aí. Bom dia para todos. O nosso propósito pela manhã é para a gente poder conversar, né? Quando Eurípides me pediu para que a gente viesse fazer uma conversa, né? Então a gente espera e os voluntariosos e os voluntariados, né? Que a gente, se não começar a perguntar, a gente aponta para perguntar, possam trazer questões sobre o tema. Eu vou começar dando uma breve introdução para que as pessoas possam, a partir dela, levantar alguns questionamentos e aquilo que for possível, a gente vai responder e vai contar aí também com a colaboração de quem tenha experiência, o conhecimento sobre o tema. A gente, para falar de mediunidade, a gente precisa começar pensando e entendendo sobre o que a gente está dizendo.
E o que nós vamos falar é sobre comunicação. Basicamente isso. Tudo ao derredor da mediunidade tem como base a estrutura do fenômeno. E o fenômeno é um fenômeno de comunicação. A diferença, ou as diferenças, nós vamos colocar aqui nessa introdução. Mas nós temos que entender o seguinte: comunicação, ela tem um mecanismo. Você tem um elemento que é o emissor, que é o indivíduo que manda a mensagem. Você tem um meio aonde acontece essa mensagem e você tem um receptor, que é o indivíduo ou um grupo de pessoas que recebem a mensagem. Se nós entendemos e saímos daquele lugar da preocupação, onde muita gente cria misticismo ao redor do fenômeno, nós temos basicamente isso. Qual que é as duas grandes diferenças? A primeira diferença é que o que nós usamos como código para transmitir a mensagem não é a palavra e não é o visual, não é os recursos que a gente tem no mundo material, mas é o elemento mais primitivo, no sentido de ser ruim, mas de ser primário, da vida espiritual, que é o pensamento. Essa é a primeira coisa. O que a gente utiliza é a linguagem do pensamento. Essa é a primeira diferença. A segunda diferença é que se eu falar só desse mecanismo, um emissor, um meio e alguém que recebe, eu estou falando de um fenômeno anímico. Por quê? Porque eu posso ver um espírito e não contar para ninguém no mundo. Um espírito pode me dar uma mensagem e por N motivos eu não transmiti essa mensagem para ninguém. Isso não é mediunidade. Isso é um fenômeno da alma. Muitas vezes nós vivemos isso no dia a dia e nem percebemos. É algo inerente à realidade de estarmos envolvidos por ondas de pensamento, e esses pensamentos passeiam, vagueiam pelo ambiente e a gente recolhe essa informação. Então, a grande diferença é que esse elemento receptor, ele vai transmitir aquilo que ele recebeu para uma outra pessoa ou para um outro grupo. Se isso não acontece, é um fenômeno da alma. Se isso acontece, o receptor, o primeiro, ele está sendo um medianeiro. Ele está sendo um médium. Então, quando Kardec usa o termo mediunidade, ele transforma esse meio que eu falei para vocês aqui, que nós vamos conversar um pouquinho sobre tudo isso,
antes de passar a palavra para vocês, em o indivíduo que tem a capacidade ostensiva de entender aquilo que ele recebe. Vera, me arruma água, porque vocês sabem da minha historinha com falar. Depois que fez a cirurgia da tireoide, a boca vai ressecando. Então, o fato é que Kardec transformou o indivíduo que recebia em o medianeiro do processo de comunicação. Isto, né, faz com que muita coisa que a gente precisa entender da mediunidade vire, né, um angu de caroço. Por quê? Porque eu tenho 2 receptores e a forma que cada criatura recebe, ela é individual e ela pode melhorar ou piorar a comunicação. Como diz o ditado, quem conta um conto aumenta um ponto, ou às vezes diminui um ponto. Então, nós já enfrentamos dificuldades no fenômeno mediúnico por causa das dificuldades que a gente tem. E quais são elas? Quais são as dificuldades mais constantes que nós temos? As dificuldades, elas são chamadas pelo mecanismo da comunicação de ruídos. Ruídos. E isso é muito fácil e muito simples de ser entendido. Se a gente for para uma... Obrigado. Se a gente for para uma boate com som altíssimo e a gente quiser conversar, a conversa vai sair atravessada, porque a gente não vai ouvir direito. E a gente vai ter problema de quem está falando se não tem certeza do que ele está falando e o outro está entendendo, e do que está ouvindo, se ele está ouvindo corretamente o que estão dizendo para ele. Mas os ruídos, eles não passam só pelo meio exterior. Os ruídos passam para os ruídos internos de cada um de nós. Então, nós temos o ruído do emissor, o ruído do meio e o ruído do receptor. Numa linguagem doutrinária, eu tenho o ruído do espírito que se comunica, eu tenho o ruído do grupo espírita na reunião mediúnica e eu tenho o ruído do médium que está trabalhando naquela atividade. Então, se o espírito ele está com muita raiva dentro dele, isso é um ruído. Então, a mensagem dele, a coisa que ele traz, é toda contaminada pela raiva que ele está naquele momento. Então, ele vai trazer algo que está demarcado por um sentimento dele. Se nós estamos falando de ruído interno, nós temos também ruídos muito diferentes. Um espírito comunicante que tem um alto conhecimento de história,
e ele for falar para a gente de determinado fato histórico e a importância desse fato histórico, ele tem muito recurso para falar sobre isso, porque ele tem conhecimento. Mas, se por uma necessidade qualquer, esse espírito tem que falar num determinado momento, ele foi questionado numa reunião sobre um tema que ele conhece pouco, a ignorância dele do tema vai ser um ruído. E ele pode até falar bobagem, porque ele está falando do eu acho. E o eu acho dele, necessariamente, não é uma verdade. Esse é um lado. O outro lado é que quem recebe está envolvido também de ruídos. Se o médium naquele dia ele está preocupado que ele foi para a reunião, mas que o filhinho dele está com febre e ele está preocupado com aquilo, a capacidade dele de apreender a mensagem vai ser diferente de um dia que ele tiver preparado para isso. Se a mensagem vem falando mal de alguém que ele gosta, o jeito que ele vai trazer a mensagem é de uma forma. Se falar mal de alguém que ele não gosta, a forma que ele vai trazer essa mensagem é diferente, porque os ruídos dele vão estar participando desse processo. No processo de comunicação, vocês já viram que a bagunça está pronta. Nós temos mais um elemento, que é quem vai receber a mensagem. E quem vai receber a mensagem tem um outro meio, outras coisas onde que ele vai estar, e ele tem os próprios ruídos. Então, muitas vezes, uma mensagem chega truncada ao mundo porque quem ouviu do médium interpretou com os ruídos que ele tem dentro dele. E aí nós estamos falando de ruídos que às vezes eles são inconscientes e a gente poderia chamar de naturais. Isso é da natureza da comunicação. Isso é da natureza da comunicação. Mas nós enfrentamos outras coisas, né? Que são as intenções do emissor, do receptor e de quem vai ouvir essa mensagem. Um espírito, né, que está com o objetivo de perturbar aquela coisa, ele vai trazer uma mensagem truncada, ou seja, mal feita, errada, mentirosa, propositalmente para prejudicar aquelas pessoas. E se quem recebe não tiver vigilância, conhecimento, né, capacidade de ser protegido para que aquilo não vá para frente, aí não é nem angu de caroço, mas é só caroço. O trem já só complicou. Que é o que nós mais vamos ver no processo. E se quem recebe
né, ele está interessado naquele tema, daquela forma errada, para confirmar para ele uma coisa que ele acredita e que necessariamente não é verdade, aí ele vai fazer festa, porque ele recebeu aquilo e ele ainda vai encher aquilo do que ele deseja e do que ele quer. Então, basicamente, quando a gente fala de mediunidade, né, nós temos muitas coisas para conversar aqui, nós temos que ter clareza disso. Nós estamos falando de comunicação. Né? E comunicação, ela envolve sintonia, ela envolve empatia e ela envolve antipatia. E conforme seja esse sentimento que envolve o fenômeno, nós vamos viver com coisas mais saudáveis e menos saudáveis do ponto de vista doutrinário. O que acontece na realidade é que a grande maioria de nós, aí nós estamos falando de espíritas, de espiritismo, nós não nos preparamos e não nos colocamos de forma adequada, e isso não é fazer jejum da vida, só o termo jejum figurativo, é preparar intimamente para o trabalho mediúnico. A nossa situação, ela se assemelha muito a uma situação que o Calderaro coloca no Mundo Maior, que é quando ele leva, por causa dessas questões complexas, André Luiz assistiu à reunião aonde uma médium chamada Eulália vai receber uma mensagem. E eles estão indo para lá porque o que André Luiz tinha perguntado para Calderaro é essa coisa. O mundo íntimo das pessoas não pode atrapalhar tudo. Não pode explicar todos os problemas que acontecem. Então, nessa reunião, o que vai acontecer? O espírito comunicante era um espírito de um médico muito conceituado e famoso. Uma pessoa com uma formação médica muito grande. E a preocupação dele, naquele momento, ele, depois de reflexões no mundo espiritual, a preocupação dele maior era de estimular as pessoas a cuidarem da saúde, a se cuidarem melhor na vida. Ele não tinha, naquele momento, nenhuma preocupação de trazer uma revelação científica que interessasse ao mundo médico. Ele queria que as pessoas, ouvindo um médico, pensassem e refletissem sobre saúde. Era essa a preocupação. E esse grupo mediúnico, Calderaro pede que André Luiz observe, eles são 11 pessoas. E André Luiz vai diagnosticar, antes mesmo da reunião, que 3 daquelas pessoas que estavam lá só estavam fisicamente. A cabeça estava fora do lugar, preocupados com coisas da vida deles. E
As 8 pessoas restantes, elas estavam receptivas. Mas cada uma delas tinha um nível de receptividade diferente. Por quê? Porque eles tinham características diferentes, eles tinham capacidade de assimilação diferente, e eles tinham situações onde eles não conseguiam ficar à disponibilidade da espiritualidade de uma forma mais intensa. Quem tinha essa condição melhor era a Eulália. Mas a Eulália, ela tinha uma característica para aquele momento muito peculiar. Ela era uma pessoa boa, ela tinha boa vontade, ela tinha disponibilidade, mas ela era uma mulher simples e cujo espírito não tinha nenhum vínculo na história com ciência. Então ela não tinha nenhuma capacidade cultural, mesmo se ele quisesse falar sobre medicina, ela não serviria, porque ela não tinha essa capacidade. Então, quando a reunião começa, o espírito se manifesta próximo a ela, porque ela era mais receptiva. Mas os outros ali vão sentir alguma coisa e ela vai receber uma psicografia sobre saúde. Como ele está falando de cuidado com o enfermo, o primeiro deles lembra de um hospital. Então a imagem que vem para ele é de um hospital. Outro, naquele momento que lembra que devia cuidar de um enfermo, lembra de um amigo que está doente e ele fica pensando que ele teria que visitar o amigo para isso. E cada um deles, a partir da intenção do espírito, tem uma visão que não é a mensagem que ela recebe. E como, né, ela tem aquela situação, o capítulo mostra, inclusive ela recebe uma mensagem muito simples, mas muito bonita sobre saúde, e quando acaba, eles vão ler a mensagem. O grupo tem inúmeras dificuldades, e quando se lê o texto e o espírito assinou o nome dele, já começou o problema. Como é que um espírito desse conteúdo escreve essa linguagem? Como é que um médico famoso que vai falar de saúde usa uma linguagem tão popular para falar do tema? E eles todos, pelas dificuldades deles, eu não senti isso, eu não senti essa vibração, escolheram a interpretação mais fácil, né, da turma toda que chega no espiritismo pós-inquisição. Vamos botar o povo na fogueira, porque é mentira, isso é mistificação, essa coisa toda. A gente retoma o nosso papel de inquisidor. Todo esse contexto, todo esse processo. Então, nós vamos ver, né, que essa situação, ela mostra como que esse
o que acontece nisso tudo? Nós temos aí o processo de comunicação difícil e nós temos as interpretações infelizes dos nossos espíritos diante das coisas. Então, basicamente, eu queria usar isso para dar um início, um pontapé, para vocês perguntarem coisas sobre mediunidade. O que eu não souber, tem uma turma aqui boa para responder. 40 anos de movimento espírita, saber muito mais do que eu. Vamos lá. Quem vai começar? Ô, Roberto, eu vou começar. Eu tô até passando, quem quiser aqui, papel, quem tiver é o espírito tímido, perguntador do quem mundo, tiver né? tímido aí para quiser falar pessoalmente, né, Walter? Tem papel aqui, nós vamos passar caneta também para contribuir. Antes de passar aqui, só para falar, nós vamos ter um intervalozinho depois para as 10h45, tem um lanche ali, tá, pessoal? Para não ficar desgastante para ninguém. Roberto, eu gostaria de iniciar porque é uma questão que a gente vê muito nesse processo, nos trabalhos de reuniões mediúnicas e até em qualquer outro setor, né? Na questão do passe, principalmente, né, Marcos? É a questão do preparo do médium, obviamente. E aí entra muito nessa questão que você colocou do ruído. E aí a reflexão que eu gostaria que você trouxesse é sobre essa questão, até que ponto influencia no desenvolvimento do médium, na reunião mediúnica, em qualquer outro trabalho, por exemplo, no passe, no tratamento espiritual. Essa questão, o ruído, você falou, a vibração do médium, vamos colocar assim, né? O médium está realmente consciente, preparado, se preparar realmente para o dia do trabalho e tal, para não chegar lá desarticulado para esse momento. Olha, tudo na vida para ser feito com eficiência, ele tem que ter preparo. Tudo na vida. Eu acho que, às vezes, né, nós achamos que a gente pode fazer, eu vou usar um termo que parece muito chulo e eu vou explicar que é verdade, a gente acha que pode fazer as coisas nas coxas, né? E aí o povo interpreta errado, porque fazer na coxa é porque os escravos faziam as telhas nas coxas. E cada coxa era de um tamanho conforme a coxa do escravo. E a gente quer fazer as coisas da gente de qualquer forma, de qualquer jeito. E há pouco tempo, né, há alguns anos agora, eu comecei a trabalhar com gestão de pessoas e eu descobri que a gente precisa entender melhor as coisas de Deus, porque Deus nos ensinou um monte de coisa e a gente não quis aprender. E a gente vê, por exemplo, no mundo, o tanto que a comunidade judaica, ela sempre teve um papel diferenciado na sociedade. Né? Ela incomoda todo mundo, porque a vida inteira eles tiveram um lugar diferenciado nesse processo. E descobri que isso se deve à cultura deles, porque o Velho Testamento, ele é chamado um livro sagrado, mas ele é um livro de ensinamentos. E ele tem um livro muito importante que ensina a gente uma das coisas mais importantes que o espírito precisa aprender, que é o livro de Provérbios. E o livro de Provérbios, ele ensina que a gente tem que ser diligente. Se você quer caminhar na vida, você tem que fazer o melhor possível.
isso é obrigação nossa. Se eu vou fazer, eu tenho que fazer da melhor forma. Então, se eu quero ir para a reunião mediúnica, porque a maioria das pessoas querem ir para a reunião mediúnica para fazer fofoca posterior à reunião. Ou para contar o que aconteceu lá, ou para falar mal, porque falar bem ninguém está preocupado com isso, do que aconteceu ali dentro. A maioria das pessoas. Me perdoe a quem ficar incomodado, não tem problema. Ficar incomodado é bom para ver se muda. Mas o fato é esse. O fato é esse mesmo. Então, eu para ir para um grupo, eu tenho que me preparar. E esse preparo, ele não é um preparo simples. Tanto que a tradição sagrada da humanidade faz do processo de iniciação um processo demorado, um processo sacrificial, onde tem que ter uma transformação interna muito grande para que as pessoas tenham acesso às questões espirituais superiores. Nós vemos com Jesus e posteriormente com Kardec que o fenômeno em si é simples e que isso depende do individual. Mas o individual, ele tem que fazer um processo de transformação. Eu não posso ir para uma reunião sem saber o que eu estou indo fazer ali. Então, a primeira coisa que eu preciso é estudar o máximo que eu posso sobre tudo que está relacionado à mediunidade. Então, é bom que eu aprenda sobre comunicação, porque isso é fundamental. É bom que eu aprenda sobre magnetismo, porque isso está ali dentro. É bom que eu entenda sobre todo o processo de relacionamento humano, que ali eu vou ver mistificação, vingança, zombaria, todas as coisas que estão envolvidas com mediunidade. É bom que eu entenda que o fenômeno mediúnico exige que eu esteja com o corpo bom, porque se eu chegar na reunião com muita dor, com muito sofrimento, com muito cansaço, eu não vou conseguir trabalhar. É importante que a minha mente esteja limpa o máximo possível e que eu dê o menor trabalho para a espiritualidade dentro da reunião e, mais do que isso, que eu não leve problemas para a reunião, porque isso vai atrapalhar a atividade mediúnica. Por exemplo, muita gente já falou comigo e pergunta na preparação: a gente pode fazer sexo no dia anterior da reunião? Fazem essa pergunta. Eu viro e pergunto às pessoas: um casal que tem uma vida digna, o que uma atividade sexual dele vai atrapalhar a reunião? Mas não deveria ter atividade no dia anterior. Por quê? É por causa de alguma coisa pecaminosa? Não. É porque no trabalho mediúnico eu tenho que doar energia. Então, o que eu vou fazer é abrir mão de um prazer e manter uma energia
que possa ser utilizada para tratar as pessoas. Ah, pode comer carne no dia da reunião? Em Belo Horizonte, lá nos meados do século passado, tinha um médium, claro que não estou comparando nunca com a figura de Francisco Cândido Xavier, mas era um médium receitista que ficou muito famoso, que era o Antônio Loreto Flores. E que ele receitava remédio, cuidava das pessoas, fazia o trabalho. E esse médium, ele tinha uma vida muito difícil na cidade. Então ele chegava quase na hora da reunião, ele comia um pratão de comida, ia para a reunião e trabalhava. E ele tinha uma coisa, eles punham um saco de remédio aqui do lado dele, ele enfiava a mão lá e tirava o remédio e entregava para o indivíduo, falava assim, você toma assim, assim, assado. E ele cuidava das pessoas. Nem viu qual era o remédio. Então, estava mediunizado. Então, o fato é que quando eu como um prato de comida, eu vou obrigar o meu organismo a se desgastar e eu precisaria estar mais leve, com menos desgaste orgânico, para que todo o movimento energético fosse voltado para a comunicação espiritual. Eu deveria descansar antes da reunião para não ter o que a gente tem mais comum na reunião, que são os médiuns sonâmbulos, não sonambúlicos, não, são os sonâmbulos, os que dormem durante a reunião, né? Porque, e ainda tem os médiuns roncantes que ainda atrapalham muito mais a reunião. Hein? Então, plasma todo na situação. Eu deveria evitar qualquer tema que me tira do meu prumo emocional. Então, eu não vou resolver problema de casa, do trabalho, eu não vou ouvir temas que me envolvem emocionalmente e que pode me fazer ter raiva ou ficar desequilibrado por outro nível, nas horas que antecedem o trabalho, para que a minha mente esteja mais leve. Roberto, eu sei que é um aspecto básico da reunião mediúnica que todos nós conhecemos, mas eu acho que resume muito o que você está trazendo para nós. É sobre o termo concentração, né? Porque a maioria das reuniões mediúnicas trabalham a concentração como um resultado. E reencarnação, e concentração é processo. Você concorda? Porque nós temos batalhado muito nessa tecla das pessoas entenderem que o processo da concentração, ele começa quando você acorda. E às vezes a gente resume isso no momento da atividade prática de uma reunião mediúnica. Então é algo que você desenvolve e que você precisa de estar concentrando os seus esforços, diários pelo menos, para aquele momento que você vai se encontrar na reunião mediúnica. Ali tem todo um treinamento mental, emocional, para que esses ruídos que você colocou aí, eles não interfiram na produção mediúnica. Então eu acho que nós precisamos de aprender a ampliar esse conceito de concentração, porque durante o dia eu tenho acesso aos elementos mentais positivos e negativos, aqueles que vão me ajudar na concentração, né, no processo da reunião mediúnica, e aqueles que vão pouco a pouco minando o meu preparo mental, emocional e físico, né? Então acho que isso tem muito a ver, porque as pessoas elas falam assim: eu tenho dificuldade de concentrar na reunião mediúnica.